Olá, tudo bem? O CNT Notícias de hoje está no ar e a gente vai conferir agora os destaques desta edição. Investimentos em saneamento básico crescem em 31% em São Paulo no primeiro trimestre deste ano. Mato Grosso avança na área da tecnologia e o Parque Tecnológico do Estado já está quase pronto em Várzea Grande. Santa Catarina registra temperaturas negativas e geada durante a onda de frio que atingiu o estado. E ainda, mais de 1 milhão de crianças brasileiras vivem com obesidade e especialistas alertam para a importância da prevenção. Todos os detalhes agora no CNT Notícias. E a gente começa a edição de hoje no sudeste do país. O saneamento básico avançou em São Paulo, com mais investimentos, novas obras e a ampliação do acesso à água e ao tratamento de esgoto. Os investimentos em saneamento básico chegaram a 3 bilhões e 700 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano em São Paulo, um aumento de 31% na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado, mostrou avanço nas metas de universalização dos serviços, com 87% de cobertura de água, 77% de coleta de esgoto e 71% de tratamento. As obras foram aceleradas após a desestatização da Sabesp em agosto de 2024. A previsão do governo de São Paulo é antecipar a universalização do saneamento. Em 2022, você tinha municípios como Franco da Rocha, Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, que tinham zero de tratamento de esgoto. E a gente já está batendo ali a casa dos 60% de coleta e tratamento e nós vamos universalizar até 2029. Talvez a gente até antecipe esse cronograma. Pegar Guarulhos, que há bem pouco tempo atrás tratava 2% de esgoto, terminou ano passado tratando 45%, vai terminar esse ano tratando 78%, também vai ser universalizado. E aí a gente pode pensar, a gente pode falar em despoluição do Tietê, porque a carga orgânica vai ser reduzida pela metade, e a gente já está pensando numa grande intervenção para o Tietê e Pinheiros, em termos de desassoreamento, em termos de paisagismo, de urbanismo, de integração com a cidade, considerando já essa redução de carga orgânica que a gente vai ter. O avanço do saneamento também tem impacto social. Em março deste ano, mais de 2 milhões de famílias passaram a ter acesso às tarifas sociais da Sabesp, um crescimento de 106% em relação ao período anterior à desestatização. Segundo o governo de São Paulo, a expansão dos serviços e dos programas de subsídio deve ampliar o acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, principalmente nas áreas mais vulneráveis. E agora, direto para o centro-oeste do país, Mato Grosso deve ganhar em breve um dos principais centros de inovação da região. O Parque Tecnológico do Estado, em Várzea Grande, já está com 98% das obras concluídas e a expectativa é de que o espaço impulsione a economia, a pesquisa e também a geração de empregos qualificados. Mato Grosso avança na área da tecnologia e o Parque Tecnológico do Estado já está quase pronto em Várzea Grande. O complexo está sendo construído na região do Chapéu do Sol e recebeu investimento de 25 milhões de reais. A estrutura foi planejada para abrigar startups, empresas de tecnologia, laboratórios de pesquisa e espaços colaborativos voltados à inovação. Cursos de qualificação, formação de talentos, tecnologia, implantação de um hub de tecnologia que vai dar para Várzea Grande uma nova perspectiva, modernização. A expectativa do governo é que o empreendimento movimente até 500 milhões de reais em investimentos privados nos próximos anos. A previsão inicial é de 1.000 empregos especializados, mas o potencial é de chegar a 3.000 vagas diretas e indiretas. Além da estrutura física, o projeto também recebeu investimentos em laboratórios e equipamentos de alta tecnologia. Um dos incentivos é a redução de SSQN, também de serviços a 2% e também para as empresas que vão construir aqui no parque, não somente para aquelas que vão instalar, mas as construtoras incorporadoras que estiver construindo aqui no parque
apoiando a industrialização, apoiando o parque tecnológico, né, dando esse apoio de construção, também terá esses benefícios. O Parque Tecnológico possui uma área total de 80 hectares e já recebeu obras de pavimentação, drenagem, iluminação pública, rede de esgoto e acabamento. Agora o complexo entra na fase final de instalação de mobiliários, equipamentos e estrutura operacional. A proposta do governo de Mato Grosso é transformar o parque em um centro permanente de pesquisa, qualificação profissional e desenvolvimento econômico. E a seguir, Bom Jardim da Serra teve a menor temperatura do ano em Santa Catarina. O frio se espalha por todo o país, mas Santa Catarina registrou temperaturas negativas e formação de geada em diversas cidades da Serra durante a forte massa de ar polar que atingiu o estado nessa semana. O destaque foi Bom Jardim da Serra, que marcou menos 6,7 graus Celsius. É a menor temperatura do ano em território catarinense. Outros municípios da região também enfrentaram frio intenso. Em Urupema, os termômetros chegaram a menos 5,1, enquanto São Joaquim registrou menos 2,4 graus e geada ao amanhecer. Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia, o fenômeno foi registrado em áreas mais amplas do estado, cobrindo a vegetação e até os veículos com uma fina camada de gelo. A combinação entre a altitude elevada da Serra Catarinense e a chegada de massa de ar polar é o que explica as baixas temperaturas registradas na região. E a obesidade infantil tem avançado no Brasil e já preocupa os especialistas. Os dados recentes mostram que mais de 1 milhão de crianças vivem com obesidade no país. Esse problema aumenta o risco de doenças graves e reforça a importância da prevenção desde os primeiros anos de vida. A obesidade infantil se tornou um dos principais desafios de saúde pública no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 1 milhão de crianças brasileiras têm obesidade. Outras 783 mil apresentam obesidade grave. Segundo especialistas, se nenhuma medida for adotada, o Brasil pode estar entre os países com o maior número de crianças e adolescentes obesos do mundo nos próximos anos. Apesar da maioria das crianças avaliadas apresentarem peso adequado, os números acendem um alerta. Cerca de 37% das crianças acompanhadas apresentam algum tipo de alteração nutricional, como o excesso de peso, a obesidade ou a obesidade grave. As consequências vão além da balança. O excesso de peso na infância aumenta o risco de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares, e também pode afetar a autoestima. Prevenir a obesidade infantil não significa falar de dieta ou de restrição, mas de construção de hábitos saudáveis e desde cedo. Combater a obesidade infantil começa dentro de casa. Os hábitos da família fazem toda a diferença. Mas é também uma responsabilidade de toda a sociedade. Menos ultraprocessados, mais comida de verdade, mais brincadeira, mais movimento e menos tempo de tela. A alimentação tem papel decisivo nessa prevenção. Especialistas recomendam aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, reduzir os alimentos ultraprocessados e as bebidas açucaradas. A prática regular de atividades físicas e a redução do tempo em frente às telas também fazem parte das orientações. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional mostram que o consumo de alimentos ultraprocessados cresce conforme as crianças ficam mais velhas, reforçando a necessidade de atenção dentro de casa. O primeiro passo é olhar para a rotina da criança como um todo. Precisamos incentivar uma alimentação mais natural, baseada em frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, proteínas, comida de verdade. Reduzindo, então, o consumo de alimentos ultraprocessados, de refrigerantes, bebidas açucaradas, produtos muito ricos em açúcar, gordura, sódio. Um outro ponto fundamental é o movimento. A criança precisa brincar.
correr, andar de bicicleta, praticar esportes ou simplesmente se movimentar mais no dia a dia. Atividade física na infância não precisa ser apenas um esporte formal. Brincar ao ar livre também conta e muito. No próximo bloco, o projeto de grafite e reaproveitamento de materiais está mudando os espaços e revelando novos talentos entre os jovens. Arte, educação e trabalho em equipe estão transformando a realidade dos estudantes de uma escola pública de Salvador. Um projeto de grafite e reaproveitamento de materiais está mudando os espaços da unidade e revelando os novos talentos entre os jovens. Paredes sem cor ganham novos desenhos e o que seria descartado vira matéria-prima para a criatividade. No Centro Estadual de Educação Profissional Isaías Alves, no bairro do Barbalho, em Salvador, estudantes do ensino médio e técnico participam de um projeto que une arte urbana, educação e sustentabilidade. Com rolos, pincéis, tintas e sprays nas mãos, os jovens ajudam a revitalizar os espaços da escola e aprendem novas técnicas artísticas ao longo do processo. Além da pintura, os alunos também reaproveitam os materiais que iriam para o lixo. Usamos alguns papéis recicláveis, assim como papel e outros cartões, para a gente fazer moldes para imprimir algumas questões na parede, assim como os florais, letras. Então utilizamos sim para estar trazendo uma nova vida e ressignificando esse material que seria descartado. Esta é a segunda edição da iniciativa, que atende cerca de 80 estudantes. Além das intervenções artísticas, os participantes têm acesso a oficinas de desenho e introdução ao grafite. Uma experiência que também ajuda a desenvolver habilidades, fortalecer a autoestima e ampliar o contato dos jovens com o universo da arte. Quem acompanha o trabalho de perto se surpreende com o talento encontrado dentro da escola. Tem sido interessante para os meninos e também para mim, uma surpresa de saber que tem muito talento aqui dentro da escola e saber que isso vem transformando a vida de cada um. O projeto é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e também percorre diferentes cidades do país, mostrando que a escola pública também pode ser um espaço de criatividade, expressão e transformação. Uma mudança que vai muito além das paredes e deixa marcas na trajetória de cada aluno. E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação também pelo aplicativo CNT Play. E eu te espero amanhã. Até lá!